Nós iremos tratar hoje da monografia jurídica, certo? Como elaborar uma monografia. Então, nós temos a monografia como um trabalho científico escrito acerca de determinado ponto, qualquer ramo do conhecimento jurídico, já que a monografia é jurídica. Então, nós temos nesse trabalho monográfico algumas considerações para fazer, porque na graduação e na especialização nós temos esse trabalho de conclusão de curso, certo? Então, esse trabalho monográfico aí, ele também é utilizado na especialização. No mestrado, já troca de nome, chama-se de dissertação. No doutorado, na livre docência e no pós-doutorado, nós temos a tese, certo? Então, a monografia jurídica é um trabalho científico, então, escrito sobre tema jurídico. Isso é interessante, jurídico. Nós precisaremos de falar um pouco sobre metodologia, certo? A metodologia, que é o caminho e a conduta, a forma do escritor se portar. A monografia, ela precisa de ser o quê? Lida por outras pessoas e entendida por outras pessoas. Então, quando se escreve algum artigo, um livro, uma monografia, quer-se que outra pessoa entenda a monografia, certo? Então, a metodologia, qual que é o caminho a ser trilhado? Como que o monografista deve se portar? Ele primeiro deve ter um comportamento científico, de perseguição do conhecimento científico. E o método que ele vai adotar, dedutivo, indutivo, histórico, filosófico, lógico, científico. Então, existem vários métodos que ele pode escolher. Mas a monografia em si, o início da monografia, então, é um pré-requisito para a conclusão do curso de Direito, e ela então conta com uma fase preliminar. Feita a matéria metodologia, escolhe-se um tema e aí começa a fase preliminar depois da escolha desse tema. Eu preciso não só escolher o tema, mas dar nome à monografia. Então, eu tenho uma fase, essa fase preliminar, que é a definição de tema, certo? Então, eu defino o tema e a área que esse tema vai sair. Então, União-Estado, está no direito de família. Homicídio, está no direito penal, certo? Cheque, está no direito cambiário. Sociedade anônima, direito empresarial. Então, existe a ramificação do direito, e nessa ramificação é que vai estar contido o tema. Então, escolhido o tema, escolhida a área, então, e o tema, estando os dois definidos, eu precisarei de dar um título para a monografia, certo? Então, o título vai retratar o que foi escolhido. Então, nem sempre é fácil escolher. Existem muitas monografias sobre habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, e outras tantas sobre inquérito policial, certo? Poucos em processo civil, poucas em constitucional, e algumas áreas são mais rarefeitas, como direito internacional também não há muitas monografias, algumas em direito previdenciário, então poucas em direito indígena. Então, existem vários ramos que ela poderia, que a monografia poderia ser escrita pelo acadêmico. Ele vai, então, precisar de se definir esse tema, ele pensar um pouco o porquê que ele precisa escolher o tema, qual que deve ser a motivação, por que escolher. Então, geralmente, eu oriento o aluno e digo, olha, qual que é a área de afinidade que você tem? Eu trabalho com imobiliário, então contrato de locação seria interessante, certo? Eu sou empresário, eu faço alguma coisa do ramo empresarial, não é? Eu trabalho na polícia, faço alguma coisa, o inquérito policial, por exemplo, é interessante
fazer sobre inquérito policial. Eu trabalho na Receita, olha, se for tema tributário, escolhe o imposto ou uma forma de isenção lá de obrigação tributária. Então, a orientação é para fazer com que a monografia se torne algo prazeroso para escrever. Então, esse prazer aí que a pessoa deve ter para escrever é porque existem muitos percalços na monografia. Então, nós temos, por exemplo, esse livro aqui, Monografia Jurídica, que eu escrevi. Esse livro aqui é um ensaio. Ele traz várias situações em que a pessoa escolhe o tema, quer mudar o tema e daí por diante, certo? E nós temos um outro livro, que está aqui atrás, que é Como Fazer a Monografia, que foi escrita a 4 mãos, com a doutora Lucelena Gomes, direta colega. Então, esses livros ajudaram a gente a aprofundar um pouquinho nisso daí. Ou alguns colegas que nos procuram e dizem, meu, como que eu vou ensinar alguma coisa que escrever, na hora de escrever, se eu não sei, nem para mim? Como que eu vou falar sobre redação da monografia? Como que vai redacionar a monografia se eu só fiz uma dissertação? Ora, existe metodologia. A metodologia contribui com essa forma de escrever. E todo mundo sabe, porque a pessoa, o acadêmico de direito, ele vai para uma especificidade. E nessa especificidade, o que vai acontecer? Ele vai dar o melhor dele, escrever a monografia e, com essa monografia, ele vai ter um aprofundamento naquele tema, um conhecimento a mais. Ora, se está preparado para redigir petições iniciais, habeas corpus, mandado de segurança, resposta preliminar no processo penal, a monografia é um pouco mais ampla que isso daí, uma amplitude maior, mas isso não quer dizer que seja uma barreira intransponível. Então, o fato de ter escrito ou não ter escrito não contribui com a orientação. Então, a orientação, é claro, existem muitos percalços e o orientador deve contar com isso daí. Então, definido o tema, eu posso mudar de tema? É possível modificação de tema, é trabalhoso, mas se aquele tema está te causando algum problema, como não conseguir material para escrever, porque tem gente que escolhe cada tema que não existe muito material, aí fica mais sistematizar o assunto, criar sobre aquele assunto, e a monografia, ela não visa a criação de conhecimento, ela visa só, a monografia visa só um escrito sobre aquilo ali, sem muito aprofundamento, certo? Analisar a coordenação de ideias do aluno, a forma de pesquisa. Então, existe uma avaliação em cima disso. E não é criação de conhecimento. Então, o nível da monografia, em termos de grau de cognição, não será muito elevado. Então, não haverá elevação com relação a isso daí. Não é? O grau de aplicação, de grau intelectual, então não teremos tanto. E para escolher o orientador? Deve ser um professor da área, se tiver afinidade com ele, melhor, certo? A disponibilidade desse professor para lhe atender. E o professor e o orientador. O professor é uma coisa, o orientador é outra. A monografia, ela é de responsabilidade do acadêmico. O orientador dá umas linhas gerais, resolve algumas dúvidas. Ele não é responsável pelo conteúdo ou pela forma da monografia, certo? Até porque essa responsabilidade é do acadêmico, certo? O orientador não ensina ninguém a escrever, ele não tem essa obrigação, e sim direcionar sobre o conteúdo que ele tem conhecimento. Tá? Então, escolhido o orientador, precisa de se elaborar um projeto de pesquisa. Já temos o tema. Como que é esse projeto? O projeto de pesquisa é a planta da casa. E a casa será construída. Então, a gente vai colocar o quê? Qual que é o conteúdo desse projeto de pesquisa? Quais são as etapas? Existe a trajetória a ser trilhada e as etapas a serem cumpridas. Primeira etapa, título do trabalho.
O título do trabalho, vamos escolher o mais comum aí, certo? Um tema bem comum. Inquérito policial. 2 pontos. O que do inquérito? Investigação. Coloca o seu inquérito policial, 2 pontos, investigação. Então, vai tratar da investigação no inquérito policial. Ou o tema, ou o título, a investigação no inquérito policial. Também poderia ser. Um segundo passo, precisa de redigir uma introdução nesse projeto de pesquisa, certo? Ele fala sobre vai falar sobre a importância, a delimitação do trabalho, objetivos gerais sobre o trabalho, certo? Então, algo bem superficial sobre isso daí. Depois, os objetivos específicos, as hipóteses iniciais, quais são as questões que o trabalho visa resolver, certo? O trabalho precisa de contar com uma problematização, certo? Questionamentos que durante o trabalho o monografista vai responder, certo? Então, depois, em quarto lugar, uma justificativa, certo? Por que foi escolhido esse tema? É do seu interesse? Você tem experiência nessa área? Certo? Então, justificar o porquê da escolha do tema. Geralmente trabalho com isso daí, gosto muito do tema, tenho afinidade, certo? Necessito disso daí para advogar nessa área depois, então estou aproveitando a oportunidade da monografia. E o número 5 vem lá, o levantamento bibliográfico. A escolha dos livros, artigos que serão utilizados na monografia. Então é preciso separar esse material. Se for livro digital ou livro físico, artigos digitais e arquivos físicos, é só separar isso daí, deixar separado nessa fase de separação. Então, porque é um levantamento só dessas fontes a serem utilizadas no desenvolvimento da monografia. A formulação do problema, número 6. Qual é o problema que você quer resolver? A investigação policial precisa ser melhorada? A investigação policial está muito distante da investigação de outros países? Então, daria para responder isso daí na monografia. Os tipos de pesquisa e metodologia. Então, a pesquisa pode ser de campo ou teorizada. A pesquisa de campo, por exemplo, uma pesquisa sobre o comportamento das mulheres nas penitenciárias do estado de São Paulo. Então vai ter que ter pesquisa de campo, visitar as penitenciárias, conversar com as detentas, com as condenadas que estiverem cumprindo pena e por aí fazer um levantamento sobre isso daí. Se for só teorizar, é preciso separar esse material, começar a ler e estabelecer parâmetros, ler isso daí vários autores para sair o conceito e começar a aprender a redigir o texto, certo? Então, o número 8 seria um cronograma. Como que vai ficar o início, o meio e o fim da monografia? Que meses você vai fazer isso daí? Quantos meses para fazer? 6 meses, 8 meses? Coloca lá o cronograma para direcionar qual é o tempo de confecção da monografia. As referências bibliográficas precisam constar nesse projeto para saber qual é o material que você já conseguiu, que o monografista já conseguiu. Feito isso daí, no segundo momento, depois de uma conversa com o orientador, depois de muita leitura, fichamento disso daí, algumas anotações, começa a redação da monografia, a composição dos textos, ou do texto, primeiro texto, segundo texto, porque já vai ter o projeto com sumário. Esse sumário aí já vai estar lá no projeto. Então, esse sumário aí, que é aqui referência bibliográfica, depois vem o sumário. Esse sumário já traz a sequência de temas que você irá tratar, certo? Haverá dificuldades redacionais. Eu sempre comento pela minha experiência como tradutor, comentarista, escritor, as dificuldades que cercam a atividade de escrever. Então, quando fala que dá aquela travada, não é? Aquela travada, na verdade, é a disposição para enfrentamento do tema. Isso existe.
A falta de raciocínio lógico, a falta de compreensão. Se eu não compreendo, como que eu vou escrever sobre o que eu não estou compreendendo? Então, a redação da monografia tem alguns percalços, sim. Né? É preciso transpor ele. Então, redigiu a monografia, se digitou já no computador, tem que formatar ela no formato exigido pela faculdade, pesquisa isso daí, e aí passa-se a fase de revisão. A revisão metodológica, revisão de conteúdo e a revisão profissional. Nenhuma dessas é obrigação do orientador, certo? O monografista deve o quê? Ver se que método que foi empregado ali, dar uma revisada no conteúdo, pode se dirigir ao orientador para saber a orientação, a melhor doutrina, a melhor jurisprudência sobre aquele tema ali, se está muito fora, o que foi escrito. E depois a revisão profissional, uma revisão de português. Uma professora de português, alguém que tem experiência em revisar texto, faz a revisão do texto, certo? Então, essa revisão é obrigação também do acadêmico, do monografista, certo? E por último vem a defesa. A defesa pode ser oral ou escrita. Se a defesa for oral, a pessoa, o monografista, ele deve calcular o tempo que ele vai falar, fazer algumas anotações e fazer um script, uma sequência do que ele vai falar para atingir 20 minutos, 30 minutos que ele tem direito, certo? E preparar-se para responder os questionamentos dos membros da banca. E a defesa oral já é feita diferente, a monografia é apresentada e as perguntas em por escrito, se tiver pergunta. E nos dois casos são emitidas notas, e essas notas aí precisam de aprovação para poder concluir o curso. Né? Então, a monografia em linhas gerais, esse vídeo vai ser monografia jurídica 01, fazer o 02, 03, daí com os percalços, com algumas situações e tal, e tentar resolver essas situações, certo? Muito obrigado, era isso que a gente tinha para falar hoje.